Oi, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live com uma pessoa incrível hoje, uma parceira muito especial. Oi, que bom encontrar vocês aqui. Convida muitas pessoas também, você pode. Manda para os seus amigos essa live. Essa pessoa ela é muito especial e ela vai trabalhar hoje à noite a terapia corporal através dessa live. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, Oi, linda! oi, amor. Que Peraí, deixa eu ajeitar aqui. saudade! Nossa, nem diga, né? Muita! Ah, deixa eu me ajeitar aqui, porque senão, ai, tá dando para me ver? Sim, sim. Pois Ah, então, hoje nós temos essa pessoa incrível que é a Prof. ai, Cristina, que eu amo de paixão, de paixão. E eu super me identifico com ela, né? Eu admiro muito essa pessoa e ela é uma parceira nossa no Instituto Iluminar em vários momentos. E é muito especial essa live, é muito especial ter ela conosco aqui no Sul. Ela é de São Paulo. Bom, ela vai falar um pouquinho sobre ela, né? vou, né? Sim, deixa Vou você falar. primeiro, não, primeiro, olha, tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Com todas vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? O Instituto Iluminar entrou na minha vida num momento muito decisivo e estamos em parceria com vários projetos. E se eu posso dizer uma coisa que eu estou sentindo falta nesse período, que eu não sei aí no Sul, mas aqui eu estou fechadinha em casa há 60 dias já, Nossa, né? Desde meio de abril, que as aulas cancelaram. E agora que nós estamos com as aulas online. E uma coisa que eu estou sentindo falta é o contato mesmo, né? De estar aí, né? A gente tinha projeto de eu ir de novo, agora eu não sei como é que nós vamos fazer, vamos organizar mas tudo de isso. ter essa coisa de estar perto mesmo, né? Uhum. Então, quando a gente participa de live, quando a gente entra no Instagram, entra no WhatsApp, é o que a gente está podendo fazer para estar com as pessoas que a gente gosta. Então, hoje, para Isso. mim, se eu estou aqui faz um tempo já, Tem vários esperando. alunos seus entrando aqui, dizendo oi, te Tem, amo. tem bastante gente que mandou para mim, eu vou ver, Cris, vou ver. Até porque aqui em São Paulo as lives estão sendo muito em cima da pandemia, dos trabalhos. E a gente se propôs a fazer uma coisa um pouco diferente, né? Falar da Sim, bioenergética. Então todo mundo, isso. Cris, vou assistir, né? E acho que é isso aí. Então, vamos embora. Vamos embora. É, Super saudade de você, viu? Eu também me identifico com você. Hoje eu estava assistindo. Ah, a Erika entrou, né? A Erika é minha supervisionanda. Beijinho para a Erika que está aí. Hoje eu estava assistindo a tua chamada, né? uhum. E meu marido estava perto. Eu peguei e falei: eu não falo que elas são doces, elas falam doce. O oposto de mim, que sou. Eu acho que é por isso que essa parceria casa também, porque vocês são todas delicadas, docinhas, mas Ah, não deixa de ter energia. Mas vamos lá. sim. Então vamos lá. Pois então, Prof. Cris, que é uma parceira nossa do Instituto, ela trabalha conosco na formação de terapia sistêmica, com a Isso. parte de bioenergética, e agora ela está conosco também no próximo projeto, que é de terapia corporal, que é o yoga holístico com terapia corporal. Então, a nossa parceria ela vai muito além, eu sei que haverá muitas outras.
O Rio Grande do Sul está aberto para ti, nós estamos abertas para muitos outros projetos, né, Prof. Cris? Então, eu sei da sua caminhada, eu sei do seu histórico como pedagoga, psicopedagoga, teve escola, eu também. Então, tem muitas coisas que me conectam contigo. É? Acho que é por isso, né? Acho que Acho que é sim. por isso. É, cada uma de vocês, né? Tanto você, Simone, quanto a Rogéria, que foi a primeira que entrou em contato Sim. comigo, como a Raquel, que eu fico lá, né? Apartamento, quarto 08. Fala para Raquel que é o quarto 08 que eu fico, né? Aqui tem uma brincadeira que o quarto de hóspede é sempre o 08. E super acolhida lá com vocês. Mas a gente teve um contato grande a última vez que eu estive aí, né, Simone? Uhum. E a gente pôde conversar de coisas que eu não falo em curso, que é a minha trajetória. Que eu tá rindo. Trajetória de como eu cheguei na Bio. Eu acho que é por aí que a gente pode começar. O que você acha? Pode ser, eu vou deixar contigo. Estou Você me aqui dá um por alô, o você. áudio tá bom? Eu preciso pôr fone. Eu tô ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. O pessoal está ouvindo Ah, bem? então ok. Acho que sim. Acho que sim. Qualquer coisa Ninguém você me dá um reclamou. alô. Então, então vamos lá. Saudades. Ó, acho que. Ah, saudade, eu fico olhando. Não posso ficar vendo aqui embaixo, senão eu fico falando de quem tá aí. Eu não posso ficar olhando. Então, a nossa parceria já 3 anos já, né? Eu Uhum. fui em 2018, 2019 e Iniciou agora fui em 2020. iniciei 2020 aí. Então, tem da terapia sistêmica que já tô carteirinha assinada, sim. Uhum. O próximo projeto que é de yoga e que nós estamos, né? Eu que estou vendo aqui, vamos tentar levar o curso de análise bioenergética aí para o sul. Ê! Já Ê! andei conversando aqui, já Fênix com vi mais ou menos Iluminari. o Iluminari, já entrei, então aí já não vai ser a Prof, né? A Cris, acho que vai ter que ser a Fênix, que é o meu instituto que já está também aberto. E aí nós vamos levar aí curso de formação 2 anos, depois a gente pensa como é, porque para se formar psicoterapeuta em bioenergética, 4 anos, né? Mas com 2 a gente já tem, o pessoal já pode trabalhar, já é facilitador, então a gente vai fazer isso. Sim, Tá ouviram aqui, ó, com bem. tudo. Ouviram Ah, bem. estou ouvindo bem. Ai, que bom, que bom. Saudade de todos, de várias pessoas ali. A Adri, mas entrou a Lília, tem gente, o Edgar, que eu vi, ó, pessoal aí do Sul, saudade. Tô igual vocês, estão vendo? Minha terra de calor, mas tá frio aqui hoje. Hoje, mês de ontem, tá frio. Mas vamos lá. Acho que eu vou começar contando como é que eu entrei com a bioenergética, Simone, e aí eu vou falando da história da bio, e Uhum. daí a gente chega nos dias de Me, hoje. O que você me, acha? me coloca para o pessoal que está assistindo o que, que é realmente o bioenergética, quais são como é essa análise do corpo, essa Então vamos análise. lá. Então, para eu explicar, eu vou falar um pouquinho Uhum. como surgiu, tá bom? É, diferente de outras bios que tem aí, né? Nós temos uma palavrinha na frente, que é análise, porque vem de Freud. Então, é, a gente não descarta a psicanálise e a fala, a interpretação da psicanálise. Porém, ela é um pouquinho além, então não é apenas uma análise, e sim um trabalho corporal. Então, foi criado por Alexander Lowen e John Perracos. Eles abriram a data exata, sabe que leva um tempinho, igual a gente com os cursos, né? Então, Uhum. a gente considera que começou, foi criado mesmo em 1956, quando eles abriram o Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Tá? Mas o Loen, ele foi aluno do Reich, do William Reich, ele foi cliente do William Reich por pouco mais de 3 anos. Então, a bioenergética agrega tudo isso, agrega conceitos da psicanálise, agrega os principais conceitos da vegetoterapia, do Reich,
e traz e vem com essa junção. Então, o que, para gente, bem para a gente entender, o que é bioenergética? É o trabalho corporal ligado à psicologia, à psicoterapia, que faz a junção do corpo, porque a gente trabalha na musculatura, no corpo, da mente e das emoções. Então, é um tripé que a gente trabalha corpo, mente e emoção, através de movimentos corporais. Então, eu costumo brincar e falar, para entender assim, ó, se eu tô triste, eu tô com vontade de chorar, então eu vou chorar. Se eu tô com raiva, eu quero socar, eu vou socar. Então, é uma terapia ativa, onde a gente conecta com o que, que a gente está sentindo, com o que, que a gente está pensando, com movimentos, tá? Então, como eu estava dizendo, Loen já é falecido, ele faleceu em 2008. Acho que é importante falar um pouco como ele chegou, né? Nesse conceito, junto com o John Perrax, que ficaram juntos até 76, então, ó, 20 anos, os dois juntos. Aí o John Perrax construiu uma escola nova, que é o Core Energético, que é ligado à espiritualidade, mas com os conceitos da bioenergética, eles eram amigos, eles apenas se separaram. E o Loen ficou com a bioenergética pura, tá? Então, o Loen, ele era um advogado fascinado pelo corpo. E ele assistiu uma palestra do Reich, onde o Reich falava das estruturas corporais, que é a caracterologia. Ele ficou encantado ouvindo aquilo de que a gente tem defesas corporais. E procurou o Reich e tal, né? Tem toda a história, mas é bem resumidinho para a gente poder chegar no hoje. E foi ser cliente do Reich. Ele fez terapia com o Reich 3 anos. O Reich, que foi aluno e cliente de Freud, por isso que a gente fala, né? É Freud, Reich e Loen. E aí nós, né? Trabalhava com algumas questões corporais, que foi o Reich que sacou, que teve a grande sacada, de que nem tudo que a gente fala, a gente expressa. Eu posso estar triste e estou rindo. Eu estou contando uma tragédia e eu estou rindo. Então, Reich começa a perceber que existe isso, né? Nem tudo que se fala é o que o corpo está demonstrando e nem sempre é o que você sente. Então, ele que começou com isso. Ele desenvolveu vários exercícios e trabalhava muito deitado, tá? Hoje assistindo uma live, vou cortar, né? É que hoje eu estava assistindo uma live com uma grande mestra, minha mestra mesmo, foi minha professora, foi supervisora, Odila Veiga, eu tô até com o livro dela aqui, que eu vou indicar. E ela estava falando do ground, porque ela estava falando de ground, eu vou falar também. E ela fez assim: o Loen tem uma passagem, eu nem lembrava dessa passagem, que ele fez o exercício deitado, né, de respiração, que o Reich trabalhava muito, e ele teve um impulso de ficar em pé, tá? Eu acho que foi aí que ele sacou que só respirar, só meditar, né, só trabalhar deitado, com o corpo mais inerte, não dava muito certo. O Loen era uma pessoa que veio e trouxe a gente para ficar em pé, trabalhando uma questão de ego mesmo. Se a gente parar para pensar, tem tudo a ver, porque é americano, com o período 56, ele começou em 53 com John Perracos, antes de 52, 51 por aí, que ele estava com o Reich, antes até, né? Porque o Reich faleceu em 54, tá? Então foi antes. Era pós-guerra, Estados Unidos vencedor, um povo que está com potência, né? De 56 até 77, teve uma questão ligada à guerra do Vietnã. Então, uma questão de potência. A bioenergética trabalha muito essa questão da potência. Então, no início, a bioenergética veio para isso. Se falava muito em quebrar a coraça, em trazer a sexualidade, em trabalhar a raiva, e potência, e ficar forte, caminhar com as próprias pernas e tá. Bem catártico, inclusive.
Eu fui, acho que uma das últimas turmas que pegou essa bioenergética mais, que a gente chama assim, trash, né? Depois disso a gente começou a olhar um pouco diferente, porque os seres humanos vão mudando também. Então, como eu estava dizendo, o Loen vem disso. Então, ele é advogado, ele foi ser cliente do Reich. Num determinado momento, ele queria trabalhar com pessoas porque ele gostava. E o Reich disse para ele: se você quer ser um terapeuta corporal, você vai fazer medicina. E ele foi fazer medicina na Suíça. Tá? Então, ele é um doutor, a gente chama de doutor, doutor Loen, por isso. Então, ele fez toda a parte, fez a medicina em 2 anos, que na Suíça era 2 anos, então não sei o quê. E ele volta em 53 para os Estados Unidos, e o Reich já não está mais trabalhando com as coraças, está num outro projeto, que é fascinante a vida do Reich, né? Se eu pegar aqui, eu falo do Reich até já ligada à questão orgânica, trabalhando com a caixa orgânica, trabalhando com cura de câncer, já está envolvido em. Ele teve uma questão, como ele, né, veio da, da, passou por países comunistas. Nessa época, os Estados Unidos estava caça às bruxas, né, ao comunismo. Uau! Então, o Reich teve toda uma passagem, ele foi mesmo, né? Depois se desiludiu e por isso que veio para a América. Mas ele tinha uma questão ligada à política, ah, ligada né, nesse período dos Estados Unidos, que estavam caçando comunista, ele era meio visado. Então, o Loen, ele também se afasta, até porque ele foi fazer medicina e ele voltou querendo trabalhar com a caracterologia. E aí que eles se juntam ao Perracos, eles tinham o mesmo consultório e um trabalhava com o outro. Então, a bioenergética é uma técnica que surgiu muito da prática. Tanto que no livro de bioenergética, o Loen diz que um bom terapeuta, né, ele não consegue imaginar um terapeuta bioenergético que não se trabalhou corporalmente. E a gente fala isso, como é que você vai saber do grounding, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, se você nunca fez grounding? Como é que você vai trabalhar a raiva se você não trabalhou só a raiva? Então, é muito empírico. E ao longo dos anos, isso foi se tornando uma teoria. Então, hoje se tem uma técnica, tem uma teoria da bioenergética. Tá? O Loen ficou muitos e muitos anos na presidência do IBA, que era nos Estados Unidos. Depois, ele se afastou, já velhinho, né? Ele morreu com 90 e... Ele é de 2010, 92 anos. Hum, 2008 ele morreu, ele era de 1910, então 92 anos, né? Bem velhinho ele morreu. Então ele deixou, né? Como eu estava falando. Tá bom assim? Estou falando rápido? Estou voltando? perfeito, perfeito. Tá perfeito? Então tá. Então aí, eu acho que o que vale a gente pensar, né? Como é que ele chegou? Como é que ele chegou, né? O Loen. Tem uma situação que ele conta num dos livros dele, que eu não vou lembrar qual agora, né? Porque são vários, que ele fala que ele e o John Perracos, eles tinham a necessidade, eles faziam, né, a respiração, os exercícios que faziam com o Reich e tal, mas eles tinham a necessidade de ampliar. E aí eles tinham um braço, uma poltrona de braço largo, onde eles deitavam, sabe o braço aqui, o encosto, o Uhum. braço de poltrona, onde eles deitavam, faziam um arco e com isso abria o diafragma. Esse é um exercício que depois surgiu o banquinho de respirar, que é o STU, que a gente faz muito, porque a gente segue isso, né? Se a gente amplia a respiração, a gente vai ter um fluxo maior energético no corpo e você vai conectar, vai estar conectado com a Terra. Isso para a gente encontrar o nosso eixo. Então, é uma das coisas, né? Quem for ler bioenergética vai encontrar ele falando do STU, que é o banquinho. Uma outra questão que ele descobriu, né? Também empiricamente, na bio, foi que em determinados momentos, né? Ele sentia a necessidade de ficar mais em contato com o chão. E aí que a gente fala, né? Que é o tal do grounding,
que ele compara a uma árvore que a gente precisa enraizar. É interessante, porque quando a gente fala isso nos cursos, você mesmo vai lembrar, eu aí falando, né? Que a gente Sim. fala assim, é igual uma árvore. E aí todo mundo imagina que a gente vai ficar enraizado e vai ficar preso. Não é, é uma árvore de raízes dentro da gente. Deixa eu explicar melhor. Então, o ground é você estar enraizado no seu corpo. É você estar em contato com você. Óbvio, né? Se eu tenho pernas, eu tenho pés, os meus pés, eles vão ser o meu fio terra para eu entrar em contato com a terra. E isso ajuda nesse enraizamento. E aí tem a postura do ground, né? Que é o ground postural, que é da bioenergética mesmo, o ground postural, tá? Então, se eu for falar o que é bioenergética, eu diria que é isso. É uma técnica que trabalha as emoções através do corpo, dos movimentos corporais, que leva, que tem como foco fazer você ficar grounding, entrar em contato com você em todas as camadas. Então, estar em contato com o chão, estar em contato com a minha realidade, estar em contato com as minhas verdades, estar em contato com o meu meio, estar em contato com a minha cultura, estar em contato. Grounding. Estar em contato comigo, com as minhas emoções, né? Seria o meu caminho do meio, o meu centramento, o meu eixo. Para nós, a gente chama, a gente fala isso, que é o eixo total. Uhum. É interessante porque você pode trabalhar, né? E eu sei que vocês aí trabalham com radiestesia, trabalham com a sistêmica. E se a gente olhar, né, com cromoterapia, se a gente olhar yoga, reiki, para todas essas técnicas, você precisa ter esse centramento, Uhum. tá? O que a bioenergética traz? Que existe uma forma de você ter esse centramento conectado com o seu corpo mesmo, e não apenas ideia, não só com as energias superiores, conectado mesmo. Então a gente fala que existe, a gente tem um fio que vai da Terra até o cosmos e a gente trabalha nesse eixo, tá? Tá bom? Perfeito. Para variar, eu escrevi um monte de coisa, estou falando tudo de cabeça, não adianta, né? Eu continuo a mesma. Eu continuo a mesma. É coisa de Então, professor, né? Organiza tudo e trabalha. pois é, pois é, né? Agora, é, então, dentro da bio, além, né? Bio para os íntimos, né? Afetivamente, né? A gente chama de bio. A gente, então, vai trabalhar todo esse fluxo através do ground, e para aí a gente precisa de respiração, né? Eu Uhum. brinco muito nas aulas, né? Você sabe. Gente, respira. E eu falo, e qualquer dia eu vou escutar. Eu estou respirando, eu estou vivo, eu respiro. Mas a gente diz que é uma respiração consciente, uma respiração de que você abre o diafragma para você poder pulsar. A gente trabalha com a energia do corpo, tá? E aí, um dos conceitos do Reich que a bioenergética utiliza muito, principalmente hoje, né? Hoje mais do que nunca, que é a autorregulação. Quando você fala, é a gente encontrar o eixo. A gente se autorregula para a gente não ter nem energia de mais, nem energia de menos. A gente se autorregula, né? E nós estamos vivendo isso, né? Plena autorregulação diariamente. Porque se eu estou no meu eixo, mas eu não posso olhar para trás, porque minha vida acho que não vai ser nunca mais como já foi. No hoje eu estou confinado e amanhã eu não sei. Então a gente Uhum. se autorregula diariamente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é uma incógnita, né? A gente tem E conversado muito sobre isso. é possível, eu sei que tu vai passar algo para nós, para as pessoas que estão assistindo, é possível fazer isso de casa, é possível. Sei que tu vai fazer isso conosco aqui. Olha, Simone, quando a gente começou com essa história da pandemia, né, Cris, do você é confinamento, 10. Aqui tem. Para quem você, ah, para quem está começando, o que você ai, adeus. indicaria? Oi, para quem está começando, o que você indica? Ah, para quem está começando, olha, eu vou indicar alguns livros que são para a gente conhecer, para quem quer conhecer a teoria, mas eu diria assim que a melhor coisa é
você fazer uma terapia, Uhum. né? Mas existem alguns livros que também ajudam você a entrar em contato, tal. Mas é a terapia. Eu sou a favor de que todo mundo tinha que fazer terapia, né? Acho que terapia nunca é demais. E hoje, acho que é uma coisa legal, né? Se lá quando começou era uma coisa, né? Transtorno. Hoje, a gente olha para a terapia corporal, para a bioenergética, pensando um pouquinho diferente, né? Aí eu vou tá entrando em outros conceitos. A bioenergética, ela trabalha com a questão caracterológica, que é a tal da leitura corporal, Uhum. né? Que já deu pano para manga, É e que eu aí tinha passa o rodo. medo. Eu tinha medo de chegar perto da Prof. Cris. É, que as pessoas acham que a gente é até meio bruxa, hoje em dia não, né? Porque a gente olha para o corpo e começa a ver. O que que a gente vê? A gente vê as nossas tensões. Então, óbvio, hoje está frio, eu Uhum. tô mais tensionada, certo? Num dia que tá calor, eu vou estar mais esparramada. Essas tensões é o que a gente vai chamando né, ao longo do tempo, uh, que se tornam bloqueios. Então, vai falar, então quer dizer que quem passa frio tem couraça. Não, eu estou só dando um exemplo. Mas o que, que eu vou dizer? Vou dizer assim, os bloqueios são traumas. A couraça, que é o outro conceito que vem lá do Reich e a gente usa muito na bioenergética, o Loen ampliou, né? São todas as nossas defesas para impulsos que a gente teve na vida. Então, é uma coisa bem básico. O bebezinho está chorando na cama. Aí ele chora, a mãe não vai. Ele chora, a mãe não vai. Ele chora, a mãe não vai. Numa hora ele desiste do choro, né? Uma das coisas. Então ele aí formou um bloqueio, uma coraça. Então ele pode se tornar uma pessoa que não vai solicitar nada na vida. O que vier tá bom, porque ele desistiu. Eu me arrepio quando eu escuto assim, ai, mas é um bebê tão calminho, nem chora. Eu falo, como assim? Ai, Como socorro. socorro, né? Um bebê que não chora não manifesta nenhum desejo, não tem um impulso, É. Tinha né? algumas crianças, às vezes, que eram deixadas na escola e não choravam. Pela primeira vez e não choravam. Aquilo me desesperava. Assim, meu Deus, isso tem algo. Porque não é que não chora porque não tem medo, não chora porque não tem. A gente fala assim, ele paralisou. O medo é tão grande que ele paralisou, É, contraiu. E aí fica aqui, né? Não pulsa, não respira, não pulsa, né? sim. Então foi um exemplo. Um outro exemplo é a criança. é, por aí, né? Tem N. Então, um outro exemplo que a gente cita muito. A criança está aprendendo a andar, ela tem muito de olho. Eu falo que tem olhos na ponta dos dedos, né? Tudo que ela vai ver, ela vai tocar. Cada vez que ela vai tocar, ela leva um tapa na mão. Ela leva um tapa na mão. Ela leva um tapa na mão, daqui a pouco ela não vai buscar. Então pode ser uma pessoa, a gente pode pensar nisso, né? Uma pessoa que ficou com tanto medo de buscar e, e ter, né, se machucar, que ela não vai buscar as coisas dela, né? Não vai caminhar na vida, faz parte de uma outra defesa. E isso está no corpo. Então, às vezes a gente vê, né? As pessoas que estão com energia muito na cabeça, as pessoas que estão com a energia muito no peito, são defesas que Uhum. estão muito que não é aterradas, né? Estão enterradas na terra, né? Hoje a Odila fez assim, a gente está falando de grounding, né? Então vamos falar um pouquinho de fluxo. É muito fácil a gente perceber quem é que está com a energia na cabeça, porque quando anda parece que nem pisa, né? É uma defesa. Então ela está muito mais mental, ela está com a energia muito mais para cima, menos energia no corpo. Mas a gente tem aquelas pessoas que estão tão enraizadas, mas tão enraizadas, que tem uma, uma energia tão condensada que não sai do lugar. Então, nós estamos falando de uma defesa mais esquizoide e uma defesa mais masoquista que está lá. Então, na realidade, eu falo assim, tem um enraizamento tão forte na realidade que não consegue ter um movimento para ir conquistar, porque não dá para ser criativo se você ficar 100% na realidade. Né? Então, são os dois extremos.
Aí depois você tem as pessoas que sobem a energia, principalmente as energias que são das costas, que tem a ver com o poder, com o enfrentamento, de poder se firmar, de que é poderoso, mas não necessariamente vai ter perna, e por aí vai, né? Cada defesa. Dentro da Bio, a gente trabalha com padrões de cinco blocos, né? Depois isso se divide. Mas a gente tem a esquizoidia, bem assim rapidinho, né? De ver Uhum. caracterologia. A esquizoidia, que é o começo do bebê, bem início. Depois a gente tem a oralidade, que é enquanto o bebê está sendo nutrido, é dependente, a gente chama de fase dependente. Depois a gente tem a isso os dois dentro da psicanálise da fase oral. Depois a gente tem na psicanálise a fase anal, e aí nós vamos ter também duas defesas caracterológicas da fase anal. Um que é a psicopatia, né? Não o serial killer, tá? Psicopatia em termos de que fica poderoso, é uma questão narcísica, que é aquela fase do bebê de 1 ano e meio, 2, que todo mundo acha que é lindo, tudo que faz, todo mundo aplaude. É essa fase, né? E depois a gente tem a fase masoquista, que é a fase do controle, que vai formar também uma nova defesa e por aí. E depois a gente tem a fase edípica, né? A fase edípica que vai se formar a histeria, o fálico, o obsessivo está entre o anal e o fálico, tá ali. Anel edipiano tá ali por ali. E vamos ter algumas, de modo geral. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque daí a gente olha para o corpo, acho que é isso, a bioenergética tem isso, de que a gente faz a leitura do corpo. Então a gente vê algumas questões. Então, uma pessoa que tem, que é comprida, e quando você olha, ela é super legal, entendeu? Amigo de todo mundo, tá em todo quanto é lugar, não sei o quê, papapá, e parece que ele flutua. Então ele tem mil ideias. Concretização, nada. Nós estamos falando de uma defesa esquizoide, né? Uma pessoa que quer saber, né? Às vezes a gente tem esse cliente, né? Que você está 49 minutos, quer dizer, falou, trabalhou. Quando você abre a porta para ir embora, ela lembra que tem um sonho. E aí ela quer começar tudo de novo. Uma pessoa voraz. Nós estamos falando de moralidade. E aí vai estar no corpo. A gente olha, né? A esquizoidia, a gente olha bastante o anel ocular. Oralidade, a gente olha bastante a questão da boca e do peito, né? Psicopatia tem uma coisa mais erguida. A gente tem todos, né? Porque, como eu brinco, a gente não nasceu com 7 anos, a gente nasceu com 0 anos. Fora a barriga da mãe, né? Que também tem coisas que a gente aprende lá. Vocês que são da sistêmica, vocês sabem que tem, né? A biossíntese a gente olha lá ainda a gestação. Mas cada idade, né? Onde está o nosso bloqueio, onde está o nosso trauma. A gente vai ter vários, mas aquele que a gente fixa, a gente vai ficando com uma estrutura, né? Uma defesa, como a gente chama, uma defesa de estrutura. Que mais? Vamos lá. Tem Aqui, umas perguntas aí, isso. Tem umas perguntinhas aqui. posso responder. Aqui tá pedindo assim, tem uma idade para modificar esses quadros? Pelo que eu estudei, até os 7 anos tem onde a gente encontra os maiores traumas, né? Boa, Luna! Ponto positivo. Então, a gente tem uma questão, né? E aí, ligada que até os nossos 7 anos, mais ou menos, que condiz também com o nosso crescimento físico, amadurecimento neurológico, fechar moleira. A criança é meio esponja, então tudo que ela vai estar vivendo nesse momento, ela vai estar agregando. Não tem uma couraça definida, ok? Tá? Então, até os 7 anos não tem. Mas o que eu vivenciei lá vai estar surgindo em determinados momentos. Então, vamos pegar aquela criança que ficou na cama e desistiu, tem uma questão ligada a abandono. Então, vários momentos que ela ficar sozinha, ela vai se sentir abandonada. Ela pode estar com 3, com 4, com 10, com 20, com 30, com 40. Então, ela vai carregar essa defesa. A gente não muda, é importante dizer isso, tá? Que a nossa defesa caracterológica a gente não muda, mas a gente flexibiliza. Então, porque senão, né, se eu sou oral, eu vou ser oral o resto da vida? Não. Eu entendo, por isso que faz a terapia.
Aí eu entendo, eu compreendo corporalmente, emocionalmente, e eu começo a me nutrir eu mesma, porque eu não vou ter da mamãe mais. Aí não é que eu mudo de defesa, minha defesa vai ficar, mas eu posso trazer outra. A gente vai ter defesa sempre. Eu falo, a gente transforma uma, hoje a gente não fala em quebrar, a gente fala em flexibilizar e transformar. E aparece outra, porque a gente precisa de defesa para estar no mundo, né? Mas até os 7 anos, eu costumo dizer que até os 7 anos, depois, seguindo o Freud mesmo, fica um período meio latente, depois na adolescência, revive tudo e aí se fixa. Eu trabalho bastante, você sabe, com criança e adolescente, trabalho bastante. Hoje eu tenho visto os adolescentes, os pré-adolescentes na puberdade com as estruturas de defesa já sólidas, É, né? Sólidas. Tá tendo um amadurecimento mais rápido. A gente trabalha corporalmente para tentar encontrar um eixo, entendeu? Eu falo, a minha oralidade eu vou ter o resto da vida, porque todo mundo tem, eu vou ter o resto da vida. Isso não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo desnutrida. Aí eu posso começar a entender e começar a me nutrir. E aí eu posso lidar com outras questões. Eu posso achar que eu mereço, eu posso ir trabalhar minha potência, né? Porque enquanto eu tô aqui esperando dependente, a minha potência não vem. A minha potência só vai vir depois que eu parar de esperar que o outro me nutra. E assim para frente. Não sei se eu respondi lá. creio que sim. Tinha uma Tem outra. mais uma pergunta aqui. Criança que mente tem alguma defesa? E aí também tem uma ligação com adulto que mente. Que tu tem. Então, aí a gente a gente vai entrar um pouquinho em desenvolvimento infantil, né? Uhum, É, não é da bio, mas é do desenvolvimento infantil. Existe uma fase que a criança mente, que tá fazendo, faz parte do desenvolvimento dela, quem tem filho sabe, ah, onde a fantasia é muito forte, então ela conta as coisas bem na fantasia, a gente nem considera mentira. E uhum, depois existe a fase da mentira, que sabe que não é verdade, não é fantasia, aí já é defesa. Se ela está mentindo, né? Se eu tenho uma criança que mente, eu vou buscar saber por que que ela precisa dessa mentira. É uma forma de defesa. Óbvio, a gente também vai ter algumas estruturas no adulto, que daí alguns mentem descaradamente. A questão é quando eles acreditam no que mentem, né? Então, existe uma defesa caracterológica, né, que faz parte de uma estrutura de que a pessoa mente para ela e para o mundo. Ela acredita no que ela inventou. Então, isso vai, a gente vai ter. Dentro da bioenergética, a gente tem sim. Faz parte de uma estrutura específica, tá? bem Eu interessante. respondi. Bem interessante. É, Tem outras questões aqui também, prof. vamos Tem lá. algum trabalho voltado a alguma necessidade especial, ao autismo, voltado algum trabalho relacionado a esses aspectos? Eu não tenho experiência é, pessoal, Uhum, tá? Tenho sim com crianças com déficit neurológico, já tive. Tá? Hoje não tenho, mas eu fiquei 14 anos, eu sempre conto, né, dessa minha cliente adorada, que hoje, né, sou a tia dela. Falo, sou tia já, porque 14 anos junto, que tinha uma questão de um déficit neurológico, tá? Não foi detectado pelinho na boca, nenhuma, nenhum transtorno, nenhuma síndrome específica. Se cogita de que ela teve oxigenação no cérebro e tal. E eu trabalhei 14 anos. Hoje ela está com 21 anos. Eu trabalhei dos 4 aos 18, 19, 15 anos. Porque ela tinha 19 anos. A hora que a gente achou que estava legal, e aí, só de vez em quando que ela vem me visitar, como ela diz, né? Vim te visitar. Mas eu sou supervisora e eu tenho pessoas que trabalham. Bom, o autismo, de repente, a gente descobriu, né, que existe, né?
o, a questão ligada ao autismo. Se a gente, e vários graus que eu acho fantástico, a gente poder olhar e não pôr tudo na mesma panela, né? Não põe tudo na mesma prateleira, são diferentes. Perfeito. A questão ligada ao autismo é que ele tá dentro de um mundo dele. Energeticamente, a gente pode falar que o autista tem pouca defesa energética, inclusive de pele. Então, o contato é muito agressivo. Se a gente parar para pensar, o primeiro contato que se faz com o autismo é igual o contato com o bebê, é de olhar. Então, trabalhos com autistas, a gente trabalha muito grounding de olhar, pouco toque, grounding de olhar. E aí leva um bom tempo para poder se estar perto, porque tem que passar a barreira, né? Eu falo que eles não têm pele, eles estão em carne viva. Então você tocou, né? E as coisas muito lentas, né? Qualquer movimento mais brusco, toda essa parte sensorial é muito ativado no autista, todo. Então, a pessoa que eu dou supervisão, a gente fala muito, né? Ela traz assim, nossa, hoje ele me olhou por um tempo. Ai, que legal. E como foi? Ele olhou e conversou comigo. Mas está trabalhando com ele mais de um ano já, né? Ai, a Perfeito. gente faz. É igual umas questão ligada a bebê mesmo, que você põe objeto objetos transitórios para poder ter contato. Essa minha clientinha, ela não conversava comigo, ela tinha uma característica de vários transtornos, tá? Então, ela não olhava para mim, ela falava assim. E eu nem entendi o que ela falava, né? Assim. Então, ela ficava assim. Eu conversava com ela através dos fantoches. E depois ela trazia os bichinhos de pelúcia. Então, era muito interessante que, com o tempo, eu fui, eu fui, a gente foi desenvolvendo uma técnica própria, eu e ela, que eu tinha os fantoches para determinadas emoções, cada fantoche era de uma emoção, e ela cada bichinho, então era muito legal, porque daí ela tinha um dragãozinho, então quando ela estava enfurecida, ela trazia o dragão. Eu falava, é hoje. Veio o dragão, é hoje. Quando ela estava toda docinha, ela trazia um ursinho que ela tinha lá, um panda. E não sei o que. Eu falava, hoje ela tá mansa, hoje tá não sei o quê. Mas o dragão, e ela falava do dragão, porque o dragão tinha os nomes, não lembro. Ele tá bravo por causa disso, disso. Ela contava do dragão, não dela. E ela tava falando dela. Então a gente vai, né, trabalhando. Vou fazer propaganda, vou fazer um curso online de psicoterapia corporal com crianças, para poder trabalhar com o Uau! pessoal. Uau! Porque eu já era para ser presencial, mas vou lançar online, porque não sei quando é que eu vou sair de casa. Porque essas questões é de corpo. Eu trabalho com o corpo dela, a visão é da bioenergética, mas eu vou trabalhar no objeto. É o objeto que fala comigo, é o objeto que vai, porque a gente tem muita carência de material para se trabalhar, principalmente com criança. Acho que Sim, respondi. Manda sim. bala. Tô Ok. adorando! Eu ia Eu falar só também. da bioenergética, eu tô adorando. Um pouquinho de tudo aqui. Um pouquinho de tudo. É muito bom poder olhar para todas essas questões e ver o quanto nós somos um todo, né? Que muitas coisas nós Sim, temos da nossa história temporal, da nossa história atemporal, nós trazemos do lado sistêmico também, mas essa questão de. Ah, Cíndia aí. Cíndia tem uma escola também. é, E aí, essas questões em que são vivenciadas desde pequeno, que nós vivenciamos desde pequeno e que nos bloqueiam. E que muitas vezes não deixam que a gente olhe as nossas emoções, que a gente sinta as emoções, que a gente viva essas emoções. É. E se você não. Ó, a bioenergética ela diz o seguinte: ela é um processo, né? Para nós, a gente diz que o meu corpo, até foi esse o nome do último workshop, né? Meu corpo é minha história. uhum, Então, o corpo conta realmente a minha história. Então, para nós,
Ó, eu vou até ler, tá bom? Para não perder, porque eu acho que é importante, tá? Toda energia que é produzida pelo corpo através da respiração e metabolismo, então toda energia, a respiração é fundamental, é o nosso combustível. Ela é descarregada através dos movimentos, ok? Das emoções e depois através da nossa sexualidade. Então, quanto mais energia a pessoa tem, mais ela vai estar expandida. Quanto menos energia a pessoa tiver, mais ela vai estar recolhida. Recolhida no sentido de não para dentro de si, mas no sentido de pouca energia de vida. A pulsação, ela precisa. Então, nós olhamos, a bioenergética olha para isso, que nós precisamos de expansão e contração. Expansão e contração. Se a gente parar para pensar, é um movimento da nossa respiração, que a gente expande quando inspira, contrai quando expira. Então, é esse movimento. Se a gente pensar em batimento cardíaco, é tuf, 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 é um movimento. O coração ele faz assim, né? Tum, 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 tum. Tudo é assim. Expansão e contração. O nosso corpo, se ele expande demais, a gente vai perder o limite. Hoje a gente tem muito isso, né? Uma questão ligada a limite. Não sei até onde eu posso ir. Me diz de uma criança, a gente olha, né? Eu falo assim, quando vem o cliente, me conta o que está acontecendo, na minha cabeça vem assim, quantos anos tem esta criança que está me contando? Porque a imagem afetiva do fato, a criança viveu lá. Então, eu sempre falo isso. Quantos anos tem essa emoção que está surgindo? Porque se eu olhar o adulto, eu estou olhando a defesa, eu estou olhando só uma questão de ego, de máscara, na verdade, né? O Loen diz que nós somos camadas, igual cebola. A primeira é a nossa máscara, não é nem ego, é a máscara. É o que a gente deixa o mundo ver. Depois nós temos ego, aí nós vamos ter as defesas musculares, depois nós vamos ter as defesas caracterológicas, vamos ter as sensações e emoções para a gente chegar no self. É uma cebola. Se eu tiro uma, aparece outra. Porque vai sempre aparecer alguma coisa. Então eu sempre olho e falo, quantos anos tem? Isso é raiva, isso é medo. Essa criança está com medo do quê? Né? A criança interna. Mesmo adulto. Tem a sua criança, tem a sua parte. Nós Nossa, temos tem, muitas né? crianças Você não dentro falou, de nós. vou te cutucar, ok? Aqui tinha foto. Eu fiz assim, eu tinha um medo da leitura. Lembra que você falou? A gente conversou bastante sobre isso. Medo do quê? Que esse ser de outro planeta, que é a Cris, né? A prof, como vocês chamam, poderia ver? Nada que você não quisesse mostrar, não foi que nós chegamos? Sim. Por quê? A gente falou um pouco de defesa, né? Existem emoções que a gente guarda e a gente acha que o outro não vai entender, que o outro não vai aceitar, que o outro não vai dar conta, né? Nós duas somos grandes, né, Simone? Né? A gente tem uma coisa de que o outro não vai dar conta. E aí a gente pega aí nossa delicadeza, fica tudo lá dentro, fechadinho, né? Cuida de todos. Não, eu não posso demonstrar medo. Eu faço o quê? Não me interessa. Cada um faz de um jeito, não me interessa. Mas é o medo dessa sensibilidade vir à tona e o outro te machucar. Me diz de uma pessoa que foi machucada na sensibilidade. Estou falando de você, estou falando de mim. E N pessoas que estão aqui que eu estou vendo. Né? Uma coisa básica que a gente tem. Cris, nós estamos Oi. vivendo num momento em que as pessoas estão ficando mais em casa. Que exercício você daria aqui para nós? O que você indicaria? Eu ficaria aqui conversando contigo até amanhã. Até amanhã. É saudade. Nossa, Vou só dizer assim, ó. Só para fechar um pouquinho essa, né? Fechar um pouquinho a bioenergética. Depois da década de 90,
Houve uma nova transformação na bioenergética que saiu dessa coisa muito do ego, da potência e veio para as questões internas, que eu acho que é legal, que é isso que eu acabo levando, né? Então, hoje a gente olha muito o Winnicott, a gente trabalha muito com as questões, que é para a gente olhar as questões pré-edipianas mesmo, né? Pré-genitais, como a gente chama. As nossas questões ligadas a vínculo, a contato, a oralidade, a identidade, que antes eles trabalhavam muito no ego, então, umas questões mais edípicas, tá? Então, hoje a gente já faz essa mistura e que é o dá um grande, né? Dá um grande samba, né? Dá uma orquestra total. Que isso faz com que a gente possa trabalhar também as questões mais sutis, né? Nós tivemos um tempo que a potência estava inteira, hoje a gente diz assim, olha, antes a gente recebia, eu quando comecei, a gente recebia muita gente que a gente tinha que flexibilizar porque elas eram muito travadas. E hoje a gente vê uma diluição, Ai, que né? lindo. Nossa, até eu parei. A Liana fez eu parar de falar. Tá poética. Nossa, obrigada. Nossa, não vou nem tirar o óculos. Nossa, acho que é por aí mesmo. Então, hoje a gente olha para essas questões, né? Então, eu tô lá, né? Toda potente no trabalho, mas eu tenho toda uma delicadeza, eu tenho toda uma afetividade, e isso, essa sensibilidade hoje é olhada. Então, hoje a gente trabalha as questões de dar aconchego, não necessariamente a gente vai ficar só trabalhando a nossa potência. A gente vai olhar também para essas questões mais primárias, como a gente chama, né? As questões vinculares. E a gente tem. Estou falando isso porque vamos entrar nesse período atual, né? Hoje, quem faz terapia, quem está fazendo terapia, né? Quem está. Eu estou online, 100% online, e a gente ficava pensando, como é que eu vou trabalhar corporal online? Mas a gente trabalha online. E a gente põe energeticamente a pessoa no nosso colo, online. Quer fazer uma experiência, Simone? Você Vamos fazer? perguntou? Isso, vamos fazer. Vamos, Vamos então convidar o tá. pessoal a Isso é fazer uma isso coisa. também. As pessoas ali não. Mas elas vão poder fazer quando eu estiver aqui. Uma coisa que eu faço, né? E não fui eu que inventei, tá? Eu aprendi com uma grande professora. Ó, se aproxima do vídeo. Um grounding de olhar. Aproxima mais. Hum, Bem, isso. Olha para os meus olhos, eu vou olhar para os seus olhos. Isso, e só respira. Isso. Tudo bem, Simone? tudo, estou respirando. Isso. Fecha os olhos. Pode fechar, fecha os olhos. Isso. A hora que você quiser, abre, encontra o meu olho aqui, o meu olhar. Ok? Isso, vai afastando um pouquinho. Eu sem óculos vejo meio nublado, mas de óculos é ruim. Isso. E aí? Tudo bem? Como é que foi? Isso. Muito bom. Como é que eu posso dizer que eu não posso estar com o outro? Olha, uma coisa simples, né? De contato de olho. Isso é um grounding de olhar, feito através do online, que é o que nós temos hoje, né? A gente transmite. Mas vamos ensinar, será que você pediu para ensinar? Tem outras coisas que a gente faz, né? Põe a mão no coração, isso, olha, essa é minha mão aqui, ó, tá tocando na sua, põe a mão no seu coração e a minha mão tá aqui, é outro toque, é muito legal É, isso aqui, deixe que é como se a sentir gente estivesse. quem está em Isso, casa também pode sentir isso, isso. pode fazer, é só põe Isso. aqui, ó, recebe Esteja minha conosco. mão e põe a outra mão no seu peito, respira aqui.
e vai sentindo o corpo todo. Sente batimento cardíaco, olha, é minha mão que está aí do teu peito, te aquecendo, né? Então, são coisas simples que hoje é o que a gente consegue estar fazendo e que está dando resultado. Eu estou tendo processos tão profundos online, que eu brinquei e falei, gente, acho que eu gostei da história. Eu sinto falta do contato. Eu sinto falta do contato. Eu gosto de tocar, eu gosto de sentir a mão do outro, mas dá para fazer. Mas vamos lá, você me pediu, fiz 2 de contato. O pessoal, quando for fazer videochamada, a gente tem falado muito isso. Em vez de você mandar áudio, pergunta para a pessoa: vamos fazer videochamada? Porque uma coisa é você escrever, você só lê. A outra coisa que já é um pouquinho melhor é quando você escuta. Mas quando você vê, né? Vamos usar o nosso canal, porque é o que a gente está podendo ter, o ocular, para entrar mais em contato. Então, hoje eu falo que videochamada é a melhor coisa que tem na vida. Nem que for para falar 2 minutinhos. Hoje, quando a gente estava conversando, quase que eu bato aqui. Vamos falar junto. Olha para mim, eu olho para você. Para poder trazer essa conexão mais profunda. Então, isso é uma outra dica que eu tenho dado. Mas já que eu falei bastante de grounding, né? Ground tem uma postura em pé, que é difícil aqui, mas ó, eu tenho ensinado mesmo online, tenho ensinado, mas vamos ensinar um grounding sentado, que hoje em dia o pessoal está ficando muito sentado, né? Eu vou afastar um pouquinho para poder eu sentar na ponta, porque eu estou numa poltrona funda. Isso. Para fazer junto, estou levantando aqui para eu ficar. Ok. Então, vou ensinar um grounding sentado, ok? Um grounding sentado. Ó, sente-se, todo mundo pode fazer. Tenta com as 2 pernas paralelas, os pés no chão. Então, quem tá dobradinho, põe os pés no chão. Senta em cima dos isquios, são aqueles 2 ossinhos que a gente tem na nossa bunda. Não vou fazer na bunda mesmo. Isso. Sentou. Se você sentou em cima dos iscos com os pés no chão, você vai sentir uma necessidade de dar uma ajeitada na coluna. Então, dê essa ajeitadinha na coluna, tá? Pouse suas mãos na sua perna, tá? E aí, repare no seu ombro. Então, se ele tá assim, você vai abaixar. Se ele tá assim, você vai pôr para trás. Para ele também dar uma encaixada. Não é, ó, isso aqui eu fiquei dura. Aqui eu encaixei. Dá para ver a diferença, né? Isso. E apenas respire. Perceba o seu queixo. Então, eu tô olhando aqui para Simone. Vou pedir para Simone dar uma baixadinha. Mais um pouquinho. Ai, isto. E só respira. Essa é uma postura do ground sentado que a gente tem feito muito. Vocês vão respirando, a gente sente aquecer, né? Algumas pessoas falam é do meio do peito, outras falam que é do lado do pé, mas aquece o corpo todo, o ground traz isso. Esse é um ground, um exercício legal para fazer, tá? Tem um outro que também não sou eu, mas a gente tem conversado bastante online, né? Eu tenho participado, assistido bastante reuniões e tal, tem participado. Tem um muito legal, que tem a ver com respiração, nessa postura mesmo, tá? Coloquem, ó, a mão, vou vir um pouquinho para trás para ver inteiro. Ó, eu vou começar aqui em cima e eu vou terminar no diafragma. Aqui, ó. Ok? Tá? Deixa uma mão aqui no diafragma. Isso. Cabeça reta. Eu sei que a gente tá assim, porque a gente tá olhando lá para a câmera, né? Mais abaixo aqui. Isso. Inspira. A mão é assim, ó. Isso. Inspira. Isso. Inspira. Vai soltando e vai descendo a mão. Até o diafragma. Isso. Faz de novo. Inspirou.
É. Esse é um